Olá, vocês já me conhecem, eu sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa. O nosso assunto hoje é muito interessante, sinopse e resenha. Mas o que é uma sinopse, né? Se tivéssemos que conceituar, né, dar o conceito de sinopse e resenha, o que seria? Então, devemos lembrar que a sinopse não deixa de ser um texto, né? Só que é um texto essencialmente expositivo. Então, ele vai expor, ele vai apresentar de forma bem resumida o conteúdo de um produto cultural. E que produto cultural seria esse? Pode ser um livro, um filme, um espetáculo musical ou teatral, entre outros, né? E tem a intenção do que? De antecipar ao leitor as principais informações sobre a obra, tá? Então, é na sinopse que eu tenho, digamos ali, um resumo da obra, tá? Que vem a seguir. Na sinopse, o autor, então, deve apresentar de modo que, bem objetivo e sucinto, todos os elementos essenciais da obra, tá? Só que não deve haver na sinopse comentários ou avaliações pessoais, tá? Então, ele simplesmente vai colocar de forma resumida os elementos essenciais, sem dar, né, o seu ponto de vista, sem colocar a sua avaliação sobre a obra. Por esse texto, né, ser objetivo, ele normalmente vai ser escrito em que pessoa? Na terceira pessoa do singular. E a resenha, né? O que é uma resenha? Também é um texto, né? Só que é utilizado para quê? Para descrever e também analisar outra produção textual. Todos os livros, de maneira geral, eles podem ser resenhados, ok? Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que são aquelas que reúnem informações de diversos livros e autores que abordam o mesmo assunto. Então, percebam, quando falei sobre sinopse, eu falei que era um resumo, né? Um texto de forma resumida, apresentando. Mas eu não posso dizer que é um resumo, tá? É um texto de forma resumida, mas não é um resumo, ok? E quem faz a sinopse é o próprio autor, ok? Já o resumo, ele pode ser feito, né, por uma terceira pessoa, ou seja, não necessariamente o autor da obra, tá? Então, é muito mais comum vermos, né, resumo de outras obras do que da minha própria obra. Quando é da minha, eu vou chamar então de sinopse. Quando são de outras obras, resumo. E a resenha também é destinada a outros textos, né, que não os meus, mas neste caso nós vamos colocar o quê? O nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre aquilo que vamos escrever, certo? Sobre o livro que lemos, sobre a peça que assistimos. Então, se nós perguntássemos, né, existe então diferença entre sinopse, resumo e resenha? Sim, existe diferença entre eles, tá? Então, uma das principais diferenças entre a sinopse e o resumo é que a sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor da obra, do texto, né? O que não se verifica na maior parte do caso dos resumos, né? Porque o resumo é feito, então, por uma terceira pessoa. A sinopse é diferente de uma resenha, por quê? Pois ela, né, contém a interpretação e a opinião da pessoa que escreveu. É formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor, tá? Então, se eu vou fazer uma resenha em relação a alguma obra, eu vou dar a minha opinião em relação a ela. Bom, no nosso livro, nós até temos, tá, essa imagem, que é de um livro, né, 1822, de Laurentino Gomes. O que nós podemos dizer sobre esse livro, né? Bom, olhando a imagem, nos lembra ali, né, um acontecimento histórico do país. Nós temos como, né, título do livro uma data, porque para quem gosta de história já vem muita, né, coisa na cabecinha, e várias outras informações. Quantas vezes nós não julgamos o livro, né, pela capa? Ah, não, esse é legal. Ah, esse é chato.
sem nem sequer tentar descobrir o que temos ali. Então, é muito interessante que nós façamos o quê? A leitura da sinopse dos livros, tá? Nós vamos realmente entender o que temos ali, né, naquela edição, quando fazemos a leitura da sinopse. Então, não julgue um livro pela capa. Analise, sim, tudo que nós temos ali na capa, mas faça a leitura, né, da sinopse. O que nós temos ali, ó? 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Vemos aqui também que é uma edição juvenil e ilustrada. Então, nós já sabemos que tem uma linguagem, né, mais direcionada aos jovens e que também teremos ilustrações. Falta-nos fazer o quê? Ler a sinopse, né? Então, o que nós temos que pensar ali? Que a sinopse, né, é a apresentação. Então, vamos ver como o autor, né, porque é o autor quem faz a sinopse, nos apresenta o livro. Então, ó, muitas vezes nos deparamos com várias opções de livros, filmes, espetáculos, mas como você faz para saber sobre o que trata um livro ou um filme? Se vale realmente a pena assistir, né, ou ler? O que faz, né, o que você faz nessas situações? Então, o que nós devemos fazer? Ler a sinopse, tá? E a 2 aqui, ó. Leia a seguir um texto sobre o livro 1822 para responder as questões. O texto, né, Laurentino Gomes, sobre o livro 1822, Juvenil. Nesta versão juvenil do premiado livro 1822, o escritor Laurentino Gomes traz também aos jovens leitores a chance de embarcar numa viagem surpreendente rumo à independência do Brasil, como muito adultos já fizeram na versão original da obra. Você já deve ter ouvido falar no Grito do Ipiranga, o famoso Independência ou Morte. E aí vai comentando mais algumas coisas, né, sobre o nosso livro. Qual foi a finalidade, né, desse texto ali? Com que finalidade ele foi escrito? Ele teve a finalidade de apresentar a opinião do autor? Não, ali não existe a opinião dele, né? Ele tem como finalidade apresentar resumidamente o conteúdo do livro? Ou ele tenta convencer o leitor a comprar e ler o livro? Não, né? Ele simplesmente está apresentando o conteúdo do livro resumidamente, ok? Na abertura do capítulo, pela leitura da capa, levantamos algumas suposições sobre o conteúdo do livro e o público-alvo. O texto confirmou essas hipóteses? Explique. Bom, lá ele já dizia o quê? Que o texto era para jovens, não é? Edição juvenil. Então, quem que é o público-alvo? São os jovens, né? E a gente já consegue entender o que nós temos ali? Qual é o conteúdo? Sim, né? Porque ele já dá dicas que vai falar um pouquinho sobre a história do Brasil daquela época, correto? E segundo o texto, esse livro é uma versão juvenil de 1822? Isso significa que, então, ele é voltado para adolescentes, né? Ambas as publicações são escritas pelo mesmo autor, a gente consegue perceber isso, né, lendo o texto, e que os livros têm pontos em comum e também diferenças, certo? Aqui eu trouxe, tá? Está disponível na internet também, né? O endereço logo abaixo, algumas resenhas sobre esse livro. Então vejam aqui, ó. Você vai amar e odiar o imperador. Esse não é um livro de história em seu conceito tradicional. É mais uma investigação jornalística histórica que conta sob vários ângulos como se deu a declaração da independência do Brasil e a criação do Império do Brasil.
independente de Portugal. Guerras, conspirações e conflitos em torno de Dom Pedro I cativam o leitor. Os atos heróicos do imperador e suas bravatas são envolventes. Por vezes o amamos, por vezes odiamos seus atos e assim segue até sua morte em Portugal. Uma leitura fácil e envolvente recomendada para quem, quer adquirir então conhecimentos históricos. Por que nós podemos dizer que é uma resenha? Porque nós percebemos que não é o próprio autor quem fala, quem dá esse resumo. E aqui também temos o quê? Uma análise, sobre a obra, dando também o ponto de vista. Então, quando ela diz ali, cativam o leitor, por vezes o amamos, são envolventes, por vezes odiamos, ela já utiliza a primeira pessoa, ou seja, ela dá a sua opinião, ela faz uma análise dando a opinião da obra, correto? Um segundo aqui, ó. Iris, Ribeiro, Laurentino, mais uma vez, lembrando que Laurentino Gomes é, o escritor do livro, mais uma vez traz uma linguagem extremamente acessível a um assunto que, infelizmente, lembra lá dos modalizadores, que a gente consegue perceber a opinião. Então, quando ele utiliza felizmente, ou ela, no caso, nós já percebemos que ela não se sentiu satisfeita com isso, Infelizmente, estudamos sem muita profundidade e conseguiu prender totalmente minha atenção com a quantidade de detalhes e curiosidades sobre o assunto. Então, perceba como ela expõe a opinião, E se coloca aqui usando, então, a primeira pessoa. E assim, no decorrer do texto, aqui a gente consegue perceber isso. Então, lembre-se, sinopse é feita pelo próprio autor da obra e tem como objetivo simplesmente, de forma resumida, apresentar a obra, certo? O resumo é feito por uma terceira pessoa, tá? Qualquer obra pode ser resumida. Também não leva a análise, não posso colocar o meu ponto de vista. Já a resenha, é quando eu comento alguma obra analisando-a, dando, o meu ponto de vista em relação a ela, certo? Então, estudem, façam as atividades e até a próxima.